comprou 100% a ideia dela. Mas nos primeiros meses, ela era a queridinha do Brasil. E eu era um monstro. Então, a mídia disputava entrevistas com ela. Entendeu? Fazia até chantagem. Olha, a gente faz isso se você falar alguma coisa com a gente, não sei, e tudo mais. Isso acontece muito. Só que ela começou a se sentir acima de tudo. E ela começou a maltratar a própria mídia. Então a própria mídia criou ranço dela. Quando eu ganhei na primeira instância, eu estava muito fraco, debilitado. Eu não consegui comemorar. Então a mídia nem ficou sabendo direito. Como é que essa notícia chega? Tu fica vendo num site? Como é que tu recebe a É notícia? um processo. O processo é público. Mesmo estando em segredo de justiça, as coisas são públicas. Tu ficava no F5 lá pra ver? Ou tinha uma data marcada? Como é que era? Não, F5. F5 todo direto dia. pra ver se atualizava lá. E isso me traumatizou muitas vezes. Porque eu não tinha um dia de paz. Sim. Era aquele dia que eu poderia voltar pra cadeia. Como culpado. Sim. A tua liberdade estava sempre ali pra acabar, né? Porque não era tanta liberdade também, porque tava cheio de restrições, né? Exatamente. Mas a qualquer momento tu podia voltar pra aquele lugar. Então, a qualquer momento, a polícia podia invadir o apartamento. Porque agora eles tinham o meu endereço. Eu tinha que dizer cada lugar que eu ia. Então, assim, 5 horas da manhã, eu acordava e já ficava em pânico. Porque operações policiais acontecem de 5 às 6 da manhã. Todos os dias, durante 3 anos. Cara, domingo a domingo, sem folga. Domingo eles não fazem. Só que domingo era mais um dia triste. Porque eram os domingos que eu estava pregando, falando de Deus, e eu não podia mais. Então eu não tinha um dia de alívio. E durante esses 3 anos, ela pediu a minha prisão 28 vezes. Dizendo que, sei lá, qualquer coisa. A mãe dele curtiu um comentário que era ofensivo a mim e tal. Ela meteu Maria da Penha em mim, que eu dei uma entrevista. Não gostei da entrevista dele, mas meteu Maria da Penha. Caralho. É isso que estão fazendo com as leis. Foram 3 anos acontecendo isso o tempo inteiro. Todos os dias. Caralho. Aí eu ganhei na primeira instância. Aí ela contratou um jornalista aí com auxílio de pessoas muito poderosas. Esse jornalista, inclusive, está pagando muito caro, porque ele está numa cadeira de rodas. Entendeu? E para destruir a minha vida, a minha reputação. Investiu muito dinheiro, porque afinal de contas ela ainda tinha muito dinheiro meu. Para acabar com a minha reputação. E aí foi para a segunda instância. Só que aí eu resolvi não deixar mais ela tomar conta da minha vida. Quando eu venci na primeira instância, eu voltei a fazer terapia, eu vi como a minha mãe estava destruída. Minha mãe ficou com 30 e poucos quilos. Minha mãe envelheceu em 3 anos o que uma mulher não envelhece em 20. E aí eu falei, ela não vai governar mais a minha vida. Eu tomei a decisão de perdoá-la. E todo dia eu ia para Deus. Eu odeio essa mulher, mas eu vou perdoar em nome de Jesus. Porque perdão é atitude, é decisão. E demorou. Mas eu perdoei. E quando eu perdoei, ela deixou de me fazer mal. E quando ela deixou de me fazer mal, não ela deixar de fazer alguma coisa, mas não me atingia mais. E quando parou de me atingir, eu fui ficando forte. No final do ano passado, quando saiu a segunda instância por unanimidade novamente, e ela tinha entrado com um pedido de anulação da primeira instância, e quando você faz isso no judiciário é muito perigoso, porque eles mandam para a Procuradoria-Geral, para que o procurador, que seria o Ministério Público da segunda instância, vasculhar tudo. É como se o seu processo recomeçasse. E o procurador disse, o processo está impecável. Aí foi para os desembargadores. Os 3 desembargadores disseram, ele é inocente. Quando meu advogado me ligou para dizer isso, eu estava forte. E eu gritei. Mas eu gritei. E eu entrei ao vivo gritando. E, em menos de 24 horas, eu estava em todos os jornais, em todos os blogs e dando entrevista para tudo que você possa imaginar.
E meus stories estavam batendo, cada story, 1 milhão de views. Cara. Tu acha que nesse momento a visão do público mudou? Mudou. Na realidade, eu dei uma entrevista para Fontinelli que ajudou muito. Foi um marco. Eu dei muitas entrevistas que ajudaram, mas aquela da Fontinelli marcou. Porque era um público muito diferente. Talvez como essa seja o meu primeiro podcast, por ser um público muito diferente do meu, marque. Porque é a primeira entrevista que eu estou dando depois que eu estou sendo crucificado de novo. Né? Por causa que tu assumiu... Exatamente, né? Então, assim, há um mês atrás, eu era o queridinho. De novo. E ela, Hitler. Aí, o que eu pego? Olha só, eu, seja por que motivo for, me apaixonei pelo cara que eu tô trabalhando com ele. E eu não consigo mentir. Eu vou contar. Mano, todo mundo disse não faça isso. 100%. Não faça isso. Você já apanhou demais. Quem acredita em você vai te acusar. Vai todo mundo se voltar contra você. Porque eu lembro que tinha muito preconceito, né? Uma das acusações dela é que tu era homossexual e ela ligava isso com pedofilia, né? Exatamente. E esse é um ponto de tensão pra tu assumir depois de tudo Exatamente. isso, né? Pra ela, todo pedófilo era gay. Então, o público dela me chama de pedófilo hoje por eu ter assumido a homossexualidade. E isso que... Foi por isso que falaram, não assume porque Não assume. vai dar pano pra manga. Você vai lançar um livro agora, essa semana. Não assume. Vende primeiro, eu era o queridinho. Vende primeiro tudo, faz seu pé de meia e depois assume. Ou então, a maioria, porque eu chamei minha mãe pra conversar. Eu falei, todo mundo fala, eu conversava com o Bruno, né, que é meu namorado, falava assim, eu tenho que contar pra minha mãe. Ele, tua mãe já deve saber, toda mãe sabe. Eu liguei pro meu irmão. Ô, irmão, tu me ama? Pô, mano, da roça, né? Pô, mano, qual é, pô? Tá estranhando? Claro que eu amo, pô. Aí eu falei, então, tá tudo bem? Aí ele, o que aconteceu? Aí eu falei, virei viado. Porque é na forma que a gente tem, né? Claro. Aí ele, é sério? Aí eu falei, por isso que eu perguntei se você me ama. Aí ele falou, mano, diante do que você passou, se você quisesse casar com um poste, eu entrava com um poste no seu casamento. Não muda nada pra mim. Aí liguei pro outro irmão caçula, mesma coisa. E aí, tá, não sei o que. Ele, a mesma coisa, é isso mesmo? Tá de boa, vai ser feliz, não sei o que. E ó, você vai ser titio. Porque ele ia me contar que a esposa dele tava grávida. E aí eu falei, então eu vou contar pra mãe. Os dois falaram assim, mano, a mãe nem desconfia. E como é que foi? Putz, ouvi dos meus irmãos, que até ontem moravam com a minha mãe. Que a minha mãe, independente do que a minha ex ou algumas mídias e não sei o que falasse, minha mãe, não, ele... Pô, cresci vendo Felipe, pega todo mundo. Não pegava tanto assim não, mas exagera. Entendeu? Não sei o que, mulherzinha em cima e tal. Felipe... Liguei pra ela. Mãe, terminei o livro. Ele é dedicado à senhora, que é a senhora que foi a guerreira disso tudo. Printei a folha de dedicatória, mandei pra ela, não sei o que e tal. Que bom, meu filho. Mãe, tô com muita saudade, vem me ver. Espera a vacinação só, mas vem me ver e tal. Porque a gente, desde que teve Covid, a gente não se viu mais. Porque ela foi pra Minas pra ver meus irmãos e começou o Covid. E aí ela falou, então tá, meu filho, mas você tá bem? Eu, mãe, esqueci, tem um negócio pra te contar, mãe. Virei viado. Tu inseriu a mensagem no meio do papo, assim. Só esqueci aqui. Aí esqueci um detalhezinho aqui. E ela? Mano, 30 minutos em silêncio. Ela virou pra mim e falou assim, depois de sei lá quantas horas, que parecia que era assim, a criação do cosmos, eterno, entendeu? E ela falou, você sabe que eu não concordo muito com isso não, né? Aí eu sei, mãe. Ela falou, filho, eu moro em cidade pequena. Aqui você sabe, né? Tudo que você faz, a mídia fala, o povo daqui vai saber. Sabe como é que você vai ser tratado aqui, né? Eu falei, eu sei, mãe.
Ela, não quer manter só pra você, não?